Saudações, eu vou falar sobre o 1º de maio, a necessidade e a importância dele. Ele não é festa, ele não é rifa, ele não é para comemorar o dia, enobrecendo a questão do trabalho como forma de harmonia social, né? O trabalho, ele atualmente, e assim, reflexo de um passado totalmente cheio de repressão, de exploração, de desigualdade. O trabalho, ele está sendo o maior fornecedor de riqueza, é o único fornecedor de riqueza mundial, e as pessoas que por trás disso não recebem nada a respeito disso. A riqueza se acumula e as pessoas que produzem milhões e milhões são jogadas descartáveis, como é na sociedade do capital, é muito descartável, então descarta esses trabalhadores. As leis de terceirização no Brasil, por exemplo, é esse descarte da mão de obra, esse total desprezo com a força trabalhadora e o uso dela, né? Assim, por um lado despreza, mas usa dessa força, abusa dessa força para manter a produção de riqueza. Enfim, então em Chicago, os trabalhadores, as pessoas trabalhadoras se unem para reivindicar a redução da jornada de trabalho, que naquele momento a jornada de trabalho, ela não, todo aspecto, tudo que englobava o trabalhador, as pessoas que trabalhavam não estavam regulamentados. Era cada força empresarial fazia o seu contrato e os trabalhadores se submetiam a isso. Então é assim, jornadas não tinham um padrão, variavam muito, e isso eram jornadas desde 10 horas até quase 24 horas, assim, o cara não parava. E aí com isso causava danos, as pessoas sentiam essa pressão que se exaure, né, cansativo, sem descanso, tudo, e as pessoas eram descartáveis nesse sentido, assim, era muito fácil trocar mão de obra, e a tendência mundial é essa, voltar a esse período de desregulamentação total, e os trabalhadores, as pessoas que trabalham, ficarem à mercê do bel prazer das forças empresariais. Em 1886 eles conseguem fazer uma grande manifestação com organizações livres, anarco-sindicais, sindicalismo combativo, fazem protestos, vão para as ruas fazer manifestações para reivindicar essa coisa muito importante que eles viam naquele momento, e vários comícios, tudo mais, até que no dia 1º de maio acontece um ato, assim, não se sabe quem que colocou uma bomba, mas explodiu uma bomba perto de um grupo de policiais, porque a força de repressão era enorme em volta daqueles trabalhadores, era uma coisa grande, né? Tinha muita gente, paralisação geral da cidade, e com isso você tinha a força repressiva também, repressiva de forma expressiva lá. E o que acontece é que explodem, colocam uma bomba perto desses policiais, e explode, causando tumulto, muita gente morre, milhares de pessoas, centenas de pessoas ficam machucadas, né? Elas são vítimas da bomba, né? E assim, o que acontece? Isso foi foi o ponto em que a repressão, a forma de controlar, tentar fazer vamos fazer bodes expiatórios, e eles selecionam 8 pessoas que não tinham a ver, não tem vínculo. Inclusive em 1893 a justiça dos Estados Unidos, eles revogam as sentenças porque eles não tinham prova nenhuma do envolvimento dos caras que eles tinham pego. Pegaram 8 pessoas, essas 8 pessoas elas foram selecionadas não porque elas tinham envolvido com a bomba, mas porque elas eram pessoas de influência que estavam promovendo, causando naquele momento. Então elas eram pessoas que eles viam como pessoas perigosas, não por conta dos atos que eles estavam, mas por conta que estavam motivando as pessoas trabalhadoras a se organizarem, a reivindicarem, a irem às ruas, a manifestarem, a ser protagonistas da própria vida. E essas 8 pessoas, diga-se de passagem, todos anarquistas,
eles foram presos, né? Foram julgados e o julgamento deles foi uma coisa bem rápida, sem provas, sem nada, aquela coisa bem, era um teatro na verdade para criminalizar não só essas pessoas, como todo o movimento, toda a organização e até o próprio anarquismo, como depois a gente vê também no caso do Sacco Vanzetti, que é outro caso de jurisprudência manipulada teatral só para fazer uma coisa, mostrar que a legalidade e a força do Estado contra as organizações que antagonizam a proposta de repressiva que é o Estado. Então, dessas 8 pessoas acusadas, 4 foram executadas, 1 cometeu suicídio antes de ser executado, e 3 que eram sentenças de prisão perpétua. Esses 3 que foram revistas em 93, mas a vida de 5 já tinha sido ceifada. Lá em Chicago você tem um monumento, uma coisa muito bonita, assim, um memorial, né, dos mártires no cemitério. E lá naquilo lá eu acho muito importante, eu vou ler isso aqui, que é o que está escrito ali no rodapé do monumento, que está em inglês, tem a tradução aqui. Chegará o dia em que seu silêncio será mais poderoso que as vozes que hoje os estrangulam. Então, assim, mostrando que toda a forma de silenciamento, que é um termo que a gente usa muito atualmente, que é silenciar pessoas, outros, gente, assim, de uma forma que é uma coisa muito da imposição do autoritarismo, né, fazer esses silenciamentos. Então, isso aqui é muito oportuno porque mostra esse silenciamento que aconteceu com eles, mas ela mostra a ironia disso, que esse silêncio será uma força tão poderosa que vai organizar, que vai germinar uma indignação mundial, a ponto que esse Estado, essas forças empresariais, patronais, todas as forças militares, elas não conseguirão controlar a força das pessoas que trabalham. Assim. Então, assim, é importantíssima a nossa organização nesse sentido, para realmente mostrar isso. E eles têm um medo danado da nossa força de organização. Então, a gente tem que fincar a pé, continuar nos organizando, nos unir, fazer essa organização fluir, para que possamos realmente fazer um processo emancipatório, que até o momento nós só estamos ficando com migalha do processo. Então é hora de, em maio, a gente fazer uma reflexão sobre como que está a minha vida sindical, se eu sou desempregado, como que eu posso me organizar para conseguir criar construções unindo com outros desempregados, por exemplo, e construir uma força de reivindicatória, combativa, de luta, e traçar metas de como a gente vai chegar num processo em que todos sejam contemplados dentro da produção de riqueza. Porque os desempregados são só um exército de reserva, né? Então assim, eles vão, um momento ou outro vai ser uma troca, né, da cadeira. Enquanto um está empregado, o outro não. Então a ideia é que todos estejam empregados. Então a gente tem que envolver todos eles na produção, né, nisso, e envolver de forma. E o capital não consegue fazer isso porque ele é excludente, porque tem a ganância e a centralização de recursos, não dá oportunidade desse processo de todos terem acesso à produção de riqueza e atender suas necessidades. Então é hora da gente avançar nesse processo. Então convido a todos a refletir sobre o 1º de maio, fazerem atividades, entenderem o que é o anarcossindicalismo principalmente, e vamos lá, que a força é a nossa união, é dela que a gente vai conseguir tirar todas as coisas necessárias para o nosso crescimento. Um grande abraço, até o próximo vídeo.